nessas opções, né, que você tem para lanche e café da manhã. E isso entre os ultraprocessados, né, que é bom evitar, né, que aí a gente fala tudo aqui, quando a gente está falando da comida de verdade, são você colocar frutas, colocar proteína, no caso ovos, por exemplo, num café da manhã, né, ter essa variedade de opções, optar por pães, né, mais nutritivos, que seriam os pães integrais, ou pão de fermentação natural, né, então evitar o pão branco, e não aqui também deixando bem claro que o vilão ali, o nosso famoso pão francês, né, não é um vilão dentro, né, da nutrição, mas o que você tem que cuidar da farinha branca, eu digo aqui, é a questão do excesso, né, e aí se você come pão, esse pão todo dia, aí ele se torna vilão, então é a questão desse equilíbrio do que você colocar ali, né, e ele sempre, o pãozinho branco, eu digo que você tem que colocar uma proteína junto, o pão com ovo, o famoso pão com ovo, que é uma delícia, e aí ele se torna nutritivo, e ele pode estar ali dentro, né, com consciência, também é bom, né? Com consciência, ele pode estar ali no seu dia a dia. E se você ter constância com relação a esse alimento, com qualidade, quantidade, ali, variedade, você vai ter saúde, né, para você. Não tenha dúvida disso, né? Se você conseguir montar esse prato diariamente. Certo. Ô Dani, nós temos, em relacionado à nutrição esportiva, quais são os nutrientes, assim, adequados para quem busca performance? Porque cada um tem um objetivo, né? A gente busca performance, outro busca emagrecimento, que é a maioria, né? E hipertrofia, tem uma parte que busca hipertrofia. Quais são os nutrientes, assim, para cada tipo de objetivo? Quando a gente fala em emagrecimento, né, até botando essa questão da obesidade, hoje em dia eu atendo muito casos de emagrecimento, né, não é estética em si que a pessoa busca, ela precisa emagrecer por questão de saúde, né. Então, o emagrecimento, o básico, primeiro que a gente fala ali, primordial, é a questão do déficit calórico, ou seja, ela tem que comer, gastar mais e comer menos. Então, é feito esse ajuste na alimentação da pessoa, porque se ela está acima do peso, ela está consumindo a mais. Às vezes ela vai dizer, ai Dani, eu nem como tanto assim, meu Deus, se for ver eu como tal coisa, mas aquele pouquinho, aparentemente, que ela come, é algo muito calórico, né? Então, às vezes a pessoa precisa voltar a comer comida de verdade, né, espaçada aí no seu dia a dia, e ali ela vai começar a ter esse déficit calórico. E muitas das vezes até a pessoa tem um metabolismo totalmente estacionado, porque ela não come bem, ela não faz uma atividade física, e aí ela não consegue emagrecer de jeito nenhum. E não entra naquele, né, sem entrar nessa parte hormonal, né, que depende da idade que pode ter, mas esse básico do emagrecimento seria isso, déficit calórico, né, que a gente tem que cuidar e, claro, fazer essa pessoa melhorar a alimentação, a qualidade da alimentação dela. Quando entra em hipertrofia, que a pessoa, então, ela quer ganhar um corpo mais musculoso, né, melhor qualidade, né, desse tônus muscular, principalmente, aí a gente já vai numa coisa mais delicada com relação à quantidade de proteínas que aquela pessoa precisa, a quantidade de carboidrato para dar energia para aquele treino que a pessoa precisa, né? Então, é mensurado isso dependendo do tipo da atividade que a pessoa precisa fazer e o que ela quer performar, né? Por exemplo, quem na linha do fisiculturismo já busca algo assim muito mais já mais performance, performance, então assim, já tem que cuidar mais com relação a esses nutrientes. E na parte de performance mesmo, já pensando em umas provas mais longas, né? A questão você precisa cuidar da parte do pós, do antes, durante e depois, né? A gente diz ali, para que a pessoa, para aquele atleta, né? Por aquela vida de atleta que ele tem que se preocupar com todos os detalhes, porque tudo influencia na energia que ele vai precisar para fazer aquela performance. Por exemplo, a galera que pedala, né? Muito, ela precisa ter esse cuidado de se preparar antes, de se preparar durante, dependendo do percurso que ela precisa, e da recuperação depois, para poder, né, manter aquele corpo saudável para continuar treinando e melhorando essa performance deles. Então, aí de fato, então a gente precisa entender qual é a necessidade, né, da pessoa para montar um protocolo alimentar ideal para aquela pessoa. Então, siga a dica da Nutri, é importante procurar a ajuda de uma profissional nutricionista para elaborar um plano de acordo com seus objetivos. Isso mesmo. E falando sobre alimentação comportamental, eu não conhecia o que era, e já tem, né, a nutrição especialista em comportamental, porque eu não entendia a minha relação com a comida. E depois que eu procurei ajuda profissional, que eu me autoconheci, que eu entendi a minha relação com a comida, que era de acordo com as minhas emoções, eu consegui manter um equilíbrio. O que seria
nutrição comportamental e sem tantas restrições, né? Quando a gente fala da nutrição comportamental, é entender como é que você lida com a comida, né? De alguma forma, essa análise já tem que ser feita em qualquer consulta, né? O profissional que busca entender o seu paciente, ele já vai visar, e hoje eu digo que a maioria das pessoas tem essa associação, né, principalmente quem está acima do peso, né, está disfuncional, sim, tem essa parte emocional já atrelada. Então aí tu começa a conversar, né, a pessoa começa uma conversa ali, tu quase vira um psicólogo no sentido que sim, a pessoa começa a conversar e passar ali todo o seu dia a dia e você já consegue identificar que ali tem um problema comportamental. Então quando ela está muito triste, ela vai lá, principalmente as mulheres, né, o que muitas das mulheres falam, eu quero um chocolatinho, parece que aquele chocolate ele abraça, ele dá um aconchego, sim, só que ele é momentâneo, né? Porque ele não está resolvendo o problema da pessoa e às vezes está trazendo mais problemas, né? Porque tu tá se intoxicando, se de repente sim, você não pode estar consumindo. Então a forma que você lida com aquele alimento muitas vezes não está associado com essa alimentação, com essa tua emoção. E aí se a gente dá umas tarefinhas para você, se você não consegue adequar e entender isso, muitas das vezes é onde a gente tem que estar aliando um profissional de psicologia, né? Eu tenho, por exemplo, na minha equipe, uma pessoa que eu indico, porque quando identifico que aquele meu paciente não está entendendo, de fato ele continua, né, a jogar sempre toda essa parte emocional para a comida e está ficando disfuncional, ele precisa de alguém que cuide dessa parte mental dele. Aí uma vez ele cuidando disso, cuidando da alimentação, que é a parte ali que eu cuido ali a mais, ele consegue ter um resultado melhor, né? Então a gente como nutricionista tu consegue com a nutrição comportamental ir até um X, né? Mas muita gente já vira chave, porque a gente começa a mostrar esse olhar, né? Essa atenção que você tem que dar para a comida, e eu digo, não dá o poder. Um exemplo que a gente fala é quando você perde, assim, por exemplo, você está numa dieta mais restritiva, ali, cuidando da alimentação, evitando doces, e de repente alguém vai lá e por exemplo, te oferece um docinho. E aí você não consegue dizer não, nunca conseguiu dizer não. É só um docinho. Mas você está numa restrição, você está cuidando do seu protocolo, você está melhorando. E aí se você perde para um docinho, né? Para que mais você vai perder? E quando você consegue dizer não para aquele docinho, aquilo te dá um poder, te dá uma força, que não é sobre docinho, é sobre você estar tomando a decisão, é sobre você não deixar aquele docinho te dominar no sentido, porque eu estou com o poder de escolher, eu não preciso daquele doce, ele não vai me agregar em nada, eu estou querendo esse doce porque eu estou triste, eu estou querendo esse doce porque, muitas vezes, infelizmente, é mais pela tristeza do que às vezes da alegria, né? E isso aí tu fica se boicotando, porque eu digo, uma coisa é você usar ele, né, você comer alguma coisa dessa, de repente, não tão nutritiva, às vezes. O problema é quando isso se torna recorrente. Sim. E aí o que era para ser uma coisa só, às vezes ela se torna diária. E aí é onde se perde tudo, né? E aí vem o sentimento de culpa também, tudo, né? Porque aí a parte do emocional detona bastante. Eu trabalho muito com mulheres, na maioria tem bastante paciente mulheres, e a gente já tem essa coisa da carga emocional, tudo é muito emotivo, muito intenso, né? E aí a gente sente isso. Então tu de alguma forma acha que tá te presenteando num momento, né, dando esse afago com determinada comida, mas depois você vai pro fundo do poço porque tem um cunho emocional que você tem que cuidar ali, né? Com relação a isso. Principalmente agora que vamos entrar em períodos pré-festas aí, né? A galera costuma enfiar o pé na jaca. Parece que tudo que não viveu o ano inteiro, quer fazer tudo, beber e comer tudo. Então, quais são as dicas aí para manter o foco, equilíbrio? Mas dá para aproveitar, mas com equilíbrio, né? Isso, eu acho que, né, na nossa vida, tudo a gente tem que buscar o equilíbrio. Então, assim, é importante esses momentos. A parte, como eu falo, a comida, ela vai estar presente no nosso dia a dia. Então, aí vai naquele teu poder de escolha, né? Você pode estar presente, mas você não precisa enfiar o pé na jaca, literalmente assim, né? Por exemplo, no dia 24, muitas das vezes, falando agora em Natal, dia 24, as pessoas geralmente fazem a ceia à noite, né? Então, não é o dia todo de ceia. Então, você pode fazer um bom café da manhã nutritivo, você pode, né, almoçar bem, buscar alimentos mais leves durante o dia, porque você sabe que vai ter uma janta muito mais elaborada, que de repente você vai beber. Então, você se prepara para essa, né, para essa refeição, fazendo essa alimentação mais leve e principalmente a hidratação, né? Hoje em dia a gente tem que se hidratar bem, né? Então, até aproveitando aqui para falar para o teu público, se a pessoa não sabe a quantidade ideal de água que ela precisa estar consumindo, você pega o seu peso, multiplica por 35, é um cálculo básico ali que a gente tem, ele vai dar a quantidade de litros que você precisa consumir por dia. Então, assim, é o mínimo que você precisa consumir. Aí não
esse dia de festa, você mais do que nunca tem que bater essa meta de água para poder hidratar bem o seu corpo. Não é refrigerante. Água. Não tem nada a ver. Qualquer coisa, os outros são complemento, mas você tem aquela tua meta de água ali para você bater. Você pode depois complementar com chazinhos, os chás mais diuréticos, né? Ou água saborizada, como a gente estava conversando, né? Você pode fazer água com limão, com laranja, com esses mais cítricos, né? Que acaba sendo mais refrescante. Botar uma folhinha de hortelã, né? Deixa a água mais saborizada. Canela, né? Tudo isso. Então, deixa uma água mais saborizada e você consome durante o dia. Isso vale para o pré-festa e para o pós-festa, né? Porque depois você precisa se hidratar. Então, assim, o que a gente traz como consciência nessa questão das festas é que você precisa se preparar, não ir com fome, não ir com estômago vazio, porque aí com isso você vai comer, vai degustar, né? As refeições, geralmente todas que tem ali, que você gosta muito, mas aí você não vai comer com aquela toda intensidade. E também tem aqui, né, aquela situação, se você vem fazendo uma dieta limpa, sem gordura, sem fritura, durante todo o teu ano, e você acaba querendo aproveitar ao máximo essa festa, sem consciência alguma, a tendência é que você vai passar mal. Por quê? O teu corpo já não estava mais acostumado com aquela gordura toda, né? Não estava mais acostumado com aquela fritura, e isso vai dar um baque. Aí você não quer, né, passar o dia 25 ou o dia 1º passando mal, com né? certeza. Então vamos aí comer com consciência, né, galera? Seria isso mesmo. Bom, estamos encerrando o nosso bate-papo de hoje. Dani, muito obrigada pela sua presença, agradeço imensamente, e deixa suas redes sociais para quem quer te seguir mais dicas da Nutri. Então tá, quem quiser me seguir no meu Instagram é NutriDaniVBarros, né? Geralmente eu coloco umas receitinhas, né? E assim vocês também podem conhecer um pouquinho meu trabalho. Muito bem. Estamos chegando ao fim do episódio de hoje. Se você gostou do conteúdo, se inscreva no meu canal Café e Cross, Mari.Santos Oficial. E minha mensagem para você é: todo mundo começa em janeiro, mas você não é todo mundo. Então a hora de começar é agora. Se cuide. Pratiquem atividade física, se hidratem, se alimente bem, procure um profissional de nutrição para manter o foco neste verão e curtir com saúde e bem-estar. E ficamos por aqui e até o próximo episódio.